que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Imunidade inteligente é For Life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. O programa de hoje está sensacional. Confere o que a produção preparou para você. A proximidade do verão requer cuidados especiais com a pele. Confere reportagem especial com o médico dermatologista José Carlos Ricardi. Tratamentos médicos sem eficácia comprovada é uma das maiores demandas da Procuradoria de Serviços Públicos, na palavra da doutora Caroline Lengler. A possibilidade de emagrecer de forma saudável até a chegada deste verão com a nutricionista Cíntia Skeff. Quadro depressivo pode ser sintoma precursor do Alzheimer ou do mal de Parkinson. Quem esclarece é a psiquiatra Cíntia Ugliari. Sempre que o assunto é pele, o nosso maior órgão e possivelmente a nossa maior proteção do organismo, nós recorremos ao Dr. José Carlos Ricardi, médico dermatologista. A proximidade do verão requer cuidados especiais com a pele. A pele é o invólucro de todo o corpo e a pele é a primeira proteção, talvez a mais importante quanto às injúrias que o organismo possa passar. Nunca se deu tanta importância, nunca se conheceu tanto, nunca se falou tanto em proteção da pele contra o câncer de pele. Até porque se tem muito mais conhecimento, muito mais profundo sobre as causas do câncer de pele, né? Os tipos de pele que são mais suscetíveis ao sol, à exposição solar, os cânceres de pele mais agressivos, os cânceres de pele que devem ser tirados com muita rapidez, sob pena do indivíduo chegar ao êxito letal, ou seja, à morte. Então, na verdade, nunca é demais, frequentemente se fala nisso, não é porque não se tenha outros assuntos, claro que temos muitos assuntos, né? A pele não cuidada, ela envelhece muito mais rapidamente. A pele não cuidada, notadamente em pessoas de pele clara, ela certamente envelhece com muito mais precocidade e enruga de uma forma mais surreal, assim, verdadeiros mapas surgem na face, principalmente, e também nos membros, enfim, nas áreas mais expostas. Então, a pele, hoje, com o surgimento de novos tipos de filtros solares, com a cultura sobre os horários, a medição dos horários em que os raios ultravioleta, que são os grandes vilões dos cânceres de pele, da sua maioria. Sobre a agressividade dos cânceres de pele. Notadamente os cânceres não melanoma, são dois tipos, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, de acordo com a camada de pele que foi atacada e que teve seu DNA alterado. E o câncer melanoma, que responde 10% dos cânceres em geral, em torno de, o melanoma é um tumor muito maligno, né? Vem aumentando ano a ano. O câncer de pele, voltando a falar em todos, a causa maior de cânceres em geral, quer dizer, ocupa o primeiro lugar nos cânceres mundiais, o câncer de pele. Chances de cura do câncer de pele. Que muito frequentemente é detectável, até mesmo a olho nu, e se detectado precocemente e se tratado precoce e adequadamente, a gente pode, nós médicos dermatologistas, podemos
curar o câncer de pele, mesmo o mais grave, que é o melanoma. Cuidado com as indulgências perigosas à saúde. Entretanto, as pessoas, mesmo ouvindo em rádio, em televisão, em programas sobre o assunto, por mais que ouçam, não cumprem. Senão as praias, por exemplo, não estariam cheias, né, lotadas em horários próximos ao meio-dia. A pessoa se permite e acredita, que nem fumante, né? Que acredita, mas ele continua fumando, desassociando o cigarro ao tumor de pulmão. E, na verdade, se sabe, sem sombra de dúvida, que o câncer de pulmão tem como causa fundamental, além de outras predisposições, o hábito do fumo, né? A poluição e o hábito do fumo. Fumo esse que pode ser o fumo direto, o indivíduo usa o tabaco como as lesões pulmonares ambientais, dos circundantes daqueles que fumam. Agradecemos ao Dr. Ricardo pelas orientações e pelos alertas que compartilhou conosco. E você que nos assiste, preste atenção aos sinais que a sua pele está enviando. Lembre-se que De Bem com a Vida pode ser assistido através do YouTube e Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. Também pelo Instagram, debemcomavida.rs. E se você tiver vontade, desejo de enviar sugestão de pauta ou alguma manifestação, ligue WhatsApp 51 991 15 2090. Você sabia que a Procuradoria de Serviços Públicos, que cuida das demandas judiciais relacionadas à saúde, educação, vigilância sanitária e por aí vai em defesa da sociedade e do cidadão em Porto Alegre? Pois para falar sobre este tema, o De Bem com a Vida recebe com muito prazer a Procuradora-Chefe da Procuradoria de Serviços Públicos, a doutora Caroline Lengler. Como vai, doutora? Tudo bom, prazer estar aqui hoje. Doutora, qual a maior demanda em 2021 da Procuradoria? A maior demanda este ano foi saúde, foi e está sendo saúde. Nós temos esse ano muita demanda relacionada a tratamento de saúde, não tratamentos médicos, mas de saúde, relacionada à questão mais de fisioterapia, terapia ocupacional, tratamentos multidisciplinares, nós chamamos, né? É importante dizer, né, estabelecer que a Constituição Federal, né, quando ela estabelece o direito à saúde a toda a população, ela estabelece que é um direito universal, ou seja, a todos, e igualitário, né, para acesso ao sistema de farmacêutico, médico hospitalar. Então, com isso, o Sistema Único de Saúde é para todos e de forma igual, ou seja, todos os tratamentos que no Sistema Único de Saúde, importante frisar, são tratamentos eficazes e seguros. E que isso é uma coisa que vem muito à tona agora na pandemia, né, essa questão da eficácia dos tratamentos, né, da medicina de evidência, e que isso o SUS só incorpora, tá, ao SUS os tratamentos e medicamentos nesse sentido, né, em que tenha tido antes pesquisas que tenham seguido os protocolos rígidos para que tenha uns resultados seguros e que realmente possa ser comprovado na prática, né, e que não tenha um resultado que possa ser manipulado ou com erro no final, né. Então, essas são premissas importantes. Por quê? Porque, então, com isso, nós temos tratamentos que são seguros e eficazes no SUS e disponíveis a todos, né? E o que acontece? Com isso, o que nós, enquanto Procuradoria, visamos? Tá? Garantir acesso a todos desses tratamentos.
E, claro, é compreensível que a ação judicial ela existe quando, no caso desses tratamentos, a pessoa pretende obter um tratamento que não está disponível no SUS, tá? E muitas vezes por quê? Porque não tem um registro na Anvisa, são tratamentos que não seguiram esses protocolos, então não seguiu essa medicina de evidências, não tem essa evidência científica, não é? Não tem uma comprovação de superioridade de eficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, né? Então, tem todos uns requisitos para poder se fornecer esses outros medicamentos ou tratamentos, tá? Que não estão inclusos pelo SUS, né? Tem que ser por um motivo muito específico, né? E existe um regramento para isso. Mas não é o que a gente vê, que a grande maioria das vezes não se move uma ação judicial seguindo esses requisitos. E nós temos sempre que sopejar nós temos um direito individual à saúde, que, óbvio, é o mais importante, né? O direito que nós temos, mas do outro lado nós temos o direito de todos os outros usuários do SUS. O orçamento do SUS, ele é único, ele é finito, não é? Então, como no nosso caso, nosso orçamento, a gente tem que estabelecer o que a gente vai poder pagar, né? E esses tratamentos, eles, via de regra, eles têm um custo altíssimo, né? Então, em contrapartida, nós vamos ter que verificar se esse tratamento realmente é adequado e tem uma série de requisitos para serem preenchidos para isso, né? Porque, de outro, nós temos o fornecimento para todos os usuários de tratamentos que são eficazes e com essa eficácia comprovada, né? Então, tudo isso é verificado nessas ações judiciais, né? Então, nesse sentido que é feita a defesa da coletividade, né? Nessas demandas judiciais. Doutora Caroline, nessa linha, eu gostaria que a senhora nos esclarecesse a respeito de ações judiciais que visam anular multas aplicadas a estabelecimentos que descumprem normas. É isso mesmo? Também, na mesma linha da defesa da coletividade, nós temos ações de vigilância sanitária, que também tutela o direito da saúde, no caso, saúde pública da coletividade, né? Em que nós temos a vigilância sanitária municipal, que vai nos estabelecimentos verificar se estão sendo cumpridas as normas de vigilância sanitária, e ao se verificar, muitas vezes, por exemplo, no caso de estabelecimentos que trabalham com produtos alimentícios, se verifica ou que eles estão mal acondicionados, ou a sua manipulação não estão seguindo as regras necessárias, tem desde forma de balcão, que tem exigências da forma do balcão, de utilização de luvas, enfim, né? E aí, com isso, eles são autuados, né? E muitas vezes eles se sentem inconformados, enfim, não querem ter que pagar aquela multa, não é? E por reincidência, enfim, também, né? E entram com uma ação judicial querendo anular aquela multa. E nós, a Procuradoria, nós fazemos a defesa daquele ato administrativo, né? Para se manter a rigidez, enfim, a legalidade, a licitude daquele ato, né? Em prol da saúde pública, da coletividade, enfim, para que a gente mantenha e que isso tudo também reflete na saúde lá na ponta, que a gente acabou de falar, né? Que bom, doutora Caroline, que a cidade e os seus cidadãos possam contar com esse anel de defesa. Obrigado pela presença no De Bem com a Vida. Obrigada. Será que dá tempo de emagrecer saudavelmente antes do verão? Para sabermos se sim ou se não, conversamos com a nutricionista funcional e clínica Cíntia Squeff. Como vai, doutora Cíntia? Tudo bem. Doutora Cíntia, dá para emagrecer de forma saudável antes do verão chegar?
Com certeza. Temos tempo ainda. Temos 2 meses ainda. Além de uma dieta saudável, o que é necessário para que nós possamos reduzir o peso? Então, o peso ele está atrelado a uma série de fatores. Eu costumo colocar que o emagrecimento ele acaba sendo uma consequência de alguma outra situação. Então, a gente tem que identificar a causa do porquê essa pessoa está tendo problema com peso, ou aumentando, ou não conseguindo emagrecer. Né? Geralmente, muita ansiedade. Agora, nesses momentos pós-pandemia, as pessoas estão muito tensas, onde isso faz uma, digamos assim, desacelera o metabolismo, né? Muito ansiosas, muitas pessoas perderam o emprego, enfim, né? Então a tensão tá bastante complicada. Então isso a gente precisa também identificar e tratar, né? A ponto de que a pessoa consiga ter um bom funcionamento do seu organismo e com isso facilitando a perda de peso, né? E a alimentação é super importante em todos esses sentidos, inclusive para se ter uma melhora da qualidade de sono, o que é primordial para conseguir um bom resultado de emagrecimento rápido. Quando a senhora se refere à qualidade do sono, isso quer dizer ao horário ou o tempo de sono? Qualidade, não tempo. Né? Geralmente a gente pede para dormir de 6 a 8 horas por dia, mas não adianta a pessoa ter esse tempo de sono e não ter qualidade de sono. Ou seja, o que significa? Ficar interrompendo o sono, acordando várias vezes pela noite. E às vezes acorda, só abre o olho, assim, fecha, às vezes nem lembra que acordou, né? É a instabilidade do sono. Isso acontece que daí o sono não é um sono relaxante, né? E a gente precisa ter. E a qualidade do sono, ela tá atrelada a uma série de fatores, inclusive, vou te dar um exemplo, assim, a pessoa se alimenta à noite muito pesada, por exemplo, come uma churrascada, vai dormir fazendo um processo de digestão, isso vai atrapalhar a qualidade do sono e vai ter uma noite mal dormida, vai acordar cansada no outro dia, e aí o metabolismo já começa a se tornar mais lento, e aí não está em equilíbrio. É isso que eu me refiro. Aproveitando a sua presença no De Bem com a Vida, eu lhe pergunto, qual é o horário máximo de janta? Assim, a gente tem que montar a vida, a dieta, no caso, e a orientação personalizada para aquele paciente. Então, essa pergunta, geralmente a gente coloca que o ideal é se alimentar até as 18, 19 horas para uma pessoa que tem uma vida, né, onde ela acorda tipo 7 horas e ela para seu dia por volta de 18, 19 horas. Agora, por exemplo, se a gente pegar um profissional, né, da enfermagem, da medicina ou algum outro setor de TI que está acontecendo muito agora, né, e pessoas que estão trabalhando, inclusive para outros países, então que trabalham no turno virado, etc. A gente, o que acontece com essas pessoas? Elas dormem pela manhã e trabalham de noite. Então a gente tem que trabalhar digamos, cada paciente é um paciente, mas em média é isso. Quem tem uma vida normal, como se diz, seria tentar jantar o mais cedo possível, né? Entre 18 e 19 horas. Cíntia, tens alguma recomendação especial para as pessoas a partir dos 50 anos que queiram reduzir o peso de forma saudável? Sim, né? Hoje em dia, a questão de idade, né, 50 anos, é uma pessoa já ainda jovem, né? Então, existe sim, né? Falando, principalmente, começa a se tornar um pouco mais, vou usar a palavra difícil, mas não usaria essa, seria só ajustar, né? Das mulheres, principalmente que estão fazendo parte de climatério ou até mesmo já uma menopausa, né? Mas tem sim, e a gente tem que, é como eu te falei, a gente tem que olhar a particularidade de cada pessoa e ajustar, mas saudável, sim. E muitas vezes a gente vai pelo modismo do saudável e a gente está fazendo errado, né? Então,
com alguns alimentos que a gente julga ser saudável e a gente vai olhar bem a fundo e não é. Na composição, daqui a pouco tem glicose, tem outros fatores que a gente se engana. Mas é possível, sim. Obrigado pela sua presença no De Bem com a Vida, nutricionista clínica e funcional Cíntia Squeff. Obrigada. Imunidade inteligente é for life, o seu organismo pronto, prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive e vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. Muitas amigas me perguntam aonde eu compro minhas roupas. Eu vou revelar esse segredinho. Eu sempre dou preferência para a confecção de passeio, moda em todos os sentidos. Você reúne bom gosto, qualidade, criatividade e um estilo próprio que só a Regina tem, de passeio. Pesquisa realizada pelo IBGE aponta que a depressão atinge 13% das pessoas entre 60 e 64 anos. No mundo, em média, a depressão atinge 264 milhões de pessoas. Para falar sobre a depressão em idosos, nós recebemos de Bem com a Vida, com muito prazer, a psiquiatra Cíntia Ogliari, que integra o Banco de Talentos da Clínica Eureka. Como vai, doutora? Tudo bem. Obrigada pelo convite para poder falar aqui. Doutora Cíntia, quais são os principais sintomas da depressão? A depressão é uma alteração importante assim do humor, né, do aspecto emocional, de como a pessoa se sente a maior parte dos dias, por pelo menos um período de 2 semanas. A pessoa tem que se sentir ou triste, ou desanimada, desesperançosa, e pode ter junto outras alterações, assim, como alteração de apetite, ou aumento ou diminuição, alteração do sono, ou uma vontade assim, de dormir bastante e não se sentir descansada, ou uma insônia, alteração assim, da capacidade de sentir prazer de uma maneira geral. Pode haver alteração também do raciocínio, né, da capacidade do pensamento, o pensamento ficar um pouco mais lento, capacidade da atenção e também da memória. Doutora Cíntia, tem como os familiares identificarem o início deste transtorno? O principal, né, que o familiar vai notar é que aquela pessoa vai ter uma mudança do funcionamento dela, né? Uma pessoa, por exemplo, que costumava ser ativa, acordar em determinado horário, gostava de sair, né, passear, ou tinha uma determinada funcionalidade no trabalho, começa a querer ficar mais isolada, né? Não tem aquele funcionamento que ela tinha anteriormente, ou no trabalho, ou em casa, né? Pode ser que fosse uma pessoa mais ativa dentro de casa e já não é mais tão ativa, quer ficar quietinha, né? A pessoa pode ficar
menos falante, mais apática, e com relação ao humor, né, o familiar pode perceber que a pessoa está mais chorosa, ou até mais melancólica, assim, demonstrando uma tristeza grande, né? E às vezes estou falando, ruminando, né? Pensando muito e falando determinados assuntos relacionados a não ver mais sentido na vida, né? Não percebe não se sente mais importante, né, na vida, acha que não tem mais valor e que não tem mais o que fazer, não se percebe importante para os entes queridos e para os amigos de uma maneira geral. O quadro depressivo, ele pode representar o sintoma de outras doenças, como o Alzheimer ou o mal de Parkinson? Existe algumas questões assim sobre isso, né? Um primeiro aspecto, né, que eu quero ressaltar é que no idoso, especialmente, a própria depressão, ela pode trazer, dentre todos os sintomas, né, que eu falei anteriormente, ela pode afetar a cognição, a capacidade do pensamento, né, ao mesmo tempo a atenção e a memória. E é um aspecto que a gente tem que diferenciar de uma demência por Alzheimer ou Parkinson ou outras causas, porque nesse caso seria que a gente chama uma causa de demência reversível, a própria depressão, né? Outros aspectos relacionados a essa tua pergunta é que existem estudos correntes, né, que relacionam um quadro de depressão, né, previamente ao início de uma demência, como o Alzheimer ou o Parkinson, né? Então, isso seria já uma segunda situação. Na primeira que eu falei, a própria depressão causando sintomas que se assemelham a uma demência, mas tratando a depressão, isso vai melhorar. E no segundo caso, é a depressão vindo previamente a um quadro, de fato, de demência neurológica. Muito obrigada pela entrevista, doutora Cíntia Ogliari. De nada. O De Bem com a Vida está terminando e nos deixando morrendo de saudade. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Imunidade inteligente é For Life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. O De Bem com a Vida pode ser assistido através do YouTube e Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. Também pelo Instagram, debemcoavida.rs. E se você tiver vontade, desejo de enviar sugestão de pauta ou alguma manifestação, ligue WhatsApp 51 991 15 2090.